Cante. Renova-me, Senhor Jesus. Diga. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Gratidão. Que a graça do Senhor te envolva aí agora, que a presença do Espírito Santo visite a tua alma, visite a tua casa, tudo que leva o teu nome e sobrenome possa visitar a tua família. A graça do Senhor se derrame, convide a presença do Espírito Santo, sabedoria na entrada, sabedoria na saída, sabedoria para lidar com as pessoas, misericórdia, compaixão para compreender que nem todo mundo é como você, que nem todo mundo tem a força que você tem a cautela que você tem a graça que você tem. Então precisa ter paciência, ter sabedoria no falar, no andar, no se portar, no lidar com outras pessoas. Precisa em tudo ter misericórdia, compaixão, empatia, colocar-se no lugar do outro, para que, assim como o Senhor teve contigo, exerça isso sobre outros, para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida e do teu portar. Quero tomar um texto que se encontra em Lucas, capítulo de número 9, verso 58, que diz assim: E Jesus lhe disse, as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu quero também ir para Juízes, capítulo de número 16, verso 19, que diz assim: E ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e que fez com que ele rapasse as tranças da sua cabeça. E ela começou a afligi-lo, e a sua força se foi dele. Nessa história aqui, estamos falando sobre Sansão e Dalila. No primeiro texto que lemos, estamos falando sobre Cristo ensinando os seus discípulos e a toda a multidão acerca do segui-lo, do servi-lo. Que ele diz, as aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tem parada certa, ele não tem moradia certa, porque ele veio cumprir uma missão e ele sabe que o seu tempo está próximo. Então, todos aqueles que desejam seguir precisam entender que uma hora está aqui, outra hora está lá. E que todos aqueles que o seguem também precisam entender que para cumprir o propósito precisa haver desapego, precisa haver voluntariedade. Precisa ter no coração o propósito maior do que qualquer coisa nessa vida que é passageira. Nós vemos Sansão, que vendeu o propósito por causa de um colo, por causa de um abraço, por causa de uma mulher, que estava totalmente fora dos planos de Deus para a vida dele. Ele vendeu o propósito, a unção, o poder de Deus, a amizade com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo sai da vida de Sansão e já não é mais com ele, então os homens fazem com ele o que ele quer. Agora, de guerreiro, poderoso e forte, se torna um palhaço e chacota na mão dos adversários, porque ele negligenciou o propósito de Deus. Ele era separado para Deus, ele era um instrumento de Deus. Não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáver. Ele precisava ser separado, mas tudo isso ele quebrou. E no dizer dele, ele dizia todas as vezes, dessa vez eu me livrarei. Porque ele tinha em si uma autoconfiança. Mas essa autoconfiança um dia fez com que ele fracassasse. Porque ele estava confiando no seu próprio poder, na sua própria força. Até que o Espírito do Senhor mostrou para ele que não era sobre ele. Era sobre a missão, era sobre o propósito, era sobre a força do Senhor na vida dele. Quantas pessoas têm confiado na sua própria força, no seu próprio braço, no seu próprio poder aquisitivo e têm fracassado, sucumbido diante do propósito? No final da vida de Sansão é que ele foi compreender, de fato, o propósito de Deus.
E ele, sendo chacoteado pelos filisteus, ele ora ao Senhor mais uma vez. Seu cabelo começa a crescer e Deus dá força a ele. Diz que ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida, subjugando assim os filisteus, que era a nação inimiga do povo de Deus. Mas o que tem a ver Sansão com Cristo? Sansão mostra para nós uma figura que parece que é impossível vencer as adversidades, o pecado, vencer as coisas que causam aflição à tua alma e que trazem sobre ti uma carga que te afasta do propósito de Deus, que te afasta do querer de Deus. Mas em Cristo nós compreendemos que todas as coisas são possíveis. Aquele que está firmado nele, aquele que crê nele, aquele que confia, aquele que deposita a sua fé, aquele que está em constante movimento em sua presença, aquele que entendeu o poder do lugar secreto. Quando Jesus diz em Mateus 6,6, ele diz sobre a importância da oração no lugar secreto e ele fala assim: entra no teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto, porque o teu pai que está em secreto te recompensará. Como eu tenho um encontro com Deus fechando a porta do meu quarto e orando ao meu pai que está em secreto. Mas Sansão não foi buscar consolo em Deus, não foi buscar consolo no quarto de porta fechada, mas foi buscar consolo nos braços de Dalila e no seu colo. Mas ele encontrou uma alma vazia, um coração vazio, um coração aflito e uma alma amarga e angustiada, porque ela tanto perturbava ele para o destruir. Diz que foi-lhe oferecido dinheiro para destruir a ele. Ele foi derrotado porque ele foi buscar consolo nos braços errados, no colo errado. E uma pergunta eu faço a você pelo Espírito do Senhor. Aonde você tem buscado conselho? Aonde você tem buscado consolo? Aonde você tem buscado conforto para a tua alma? Aonde você tem revelado os seus segredos? Aonde você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem se firmado? Aonde você tem despejado todos os teus problemas e desejado uma solução, uma resposta? Porque Sansão foi buscar em Dalila e acabou morto. Mas se ele tivesse buscado em Deus a resposta, ele tinha prevalecido. Sansão vendeu o seu propósito por um colo. Em qualquer colo, ele se deitava e liberava tudo aquilo que ele precisava liberar na presença do Senhor. Os seus segredos, compartilhar com Deus e receber de Deus direção para cumprir o propósito. Mas Cristo nos mostra que é possível ser homem, é possível prevalecer. É possível ser homem, mas ainda morar com Deus. É possível ser homem e triunfar sobre a morte e sobre o pecado. Porque em Sansão morre um projeto, mas em Cristo renasce o propósito. Sansão pode ter fracassado, mas Jesus nos mostrou que mesmo sendo homem, é possível cumprir o propósito e prevalecer, ficar de pé diante de todas as coisas. É possível lutar uma guerra e ainda permanecer firme e inabalável. É possível ser homem, romper com o pecado, as amarras do mundo, viver em Deus, obedecer a Deus, agradar a presença do Espírito, ser cheio do Espírito, cumprir o propósito, obedecer os seus mandamentos, ser guiado pelo farol da sua palavra. Jesus, ele mostrou que todas essas coisas é possível. Quando? Quando eu despejo tudo que tem me afligido, os meus segredos, as minhas emoções, compartilho não no colo de outras pessoas, mas com o Senhor. Aonde? Mateus 6. Entro no quarto, fecho a minha porta e falo com meu Pai que está em secreto. E o resultado, publicamente, ele manifesta a mim, diante de todos. Porque o que acontece no secreto, Deus manifesta no público e o nome dele é glorificado. Enquanto Sansão perde no colo de uma mulher deitando a sua cabeça, Jesus disse: Sansão tinha onde deitar a cabeça, mas levou a morte. Levou a morte, a falência e o fracasso do propósito e separado da presença de Deus, vazio na alma, vazio no espírito e envergonhado diante dos homens. Mas Jesus mostrou que ele não tem onde reclinar a cabeça, mas que ele tinha intimidade com o Senhor no secreto do jardim do Getsêmani, pelas madrugadas nos montes, cumpriu o propósito que o Pai lhe deu até a consumação da cruz,
remiu a humanidade de todos os seus pecados, de todas as suas maldades, perdoou, curou, liberou, libertou, transformou, resgatou o homem para Deus, abriu um acesso rasgando o véu que nos separava de Deus, nos fazendo acessar segredos de Deus. Venceu na cruz o poder da morte, do inferno e do pecado. Se fez maldito para que fôssemos benditos. E pelas suas feridas, como escreveu Isaías 53, nós fomos sarados. Consegue compreender que Jesus mostrou para nós que é possível? E há uma diferença, há uma distinção entre os dois. Há um paralelo. Jesus mostrou que é possível, ele disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu vivo na dependência de Deus, eu vivo na direção de Deus, eu vivo no farol da palavra do meu Pai, então eu sou levada aonde o Espírito me guia, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabes de onde vens, nem sabes para onde vais, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho um lugar secreto, eu tenho um quarto para entrar, eu tenho um Getsemane de oração, eu tenho um lugar para ser extraído de mim o melhor azeite, para subir com cheiro suave diante de Deus. Eu tenho a presença do Pai comigo. Tudo porque eu sei aonde eu devo ou não devo reclinar a cabeça. Tudo porque eu entendi o propósito de Deus na minha vida, eu entendi as minhas prioridades, eu entendi a quem sirvo, da onde venho, como vivo, quem eu sou e para onde vou e para quem retornarei. Esse é o sentido, esse é o propósito, esse é meu alvo, esse é meu foco e nada que aparecer no meio do trajeto vai me fazer desistir e parar do projeto de Deus na minha vida, que é a centralização de tudo. Deus é o centro, Deus é o alvo e eu não vou tirar o foco dele. Eu entendo que eu não posso abrir a boca para falar qualquer coisa. Eu entendo que eu não posso abrir meu coração para todo mundo. Eu entendo que não é todo mundo que senta na minha mesa, que não é todo mundo que entra na minha casa, que não é todo mundo que ouve meus projetos, o próximo passo, qual o destino. Eu entendo que não é todo mundo que precisa compartilhar algo, que só eu e Deus precisa saber. Não é com todo mundo que eu compartilho a chave do meu tesouro. Não é com todo mundo que eu abro as minhas recâmaras secretas, não é com todo mundo que eu revelo o meu futuro. Não, Deus está dizendo, é tempo de fechar as brechas, é tempo de entender aonde você está pisando, com quem você está falando, como você tem se portado. É tempo de começar a observar como você tem se movimentado. E às vezes é por isso que você diz que tem coisas que não estão acontecendo. Talvez você não está centralizado na palavra de Deus, que é a luz, que é o farol, que é a guia, que é a condução, que vai te levar no propósito. Talvez você não tenha centralizado Deus na tua vida, colocado Deus como alvo, como centro do teu propósito, daquilo que o Senhor quer te entregar, daquilo que o Senhor quer fazer. Tem entregado para todo mundo gerir aquilo que é unicamente responsabilidade sua. E Deus está dizendo, é tempo de entrar no quarto. É tempo de fechar a porta. E é tempo de fechar as brechas. E é tempo de compartilhar comigo aquilo que só eu preciso saber. Aquilo que só eu tenho a solução. Aquilo que só eu tenho a saída. Aquilo que só eu tenho o azeite. Aquilo que só eu tenho a cura. Aquilo que só eu tenho o bálsamo. Para poder trazer a materialização, trazer à tona a tua resposta que tanto você tem ansiado, necessitado, mas até agora nada tem acontecido. Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possam entender que não é em todo lugar que se reclina a cabeça, não é com todo mundo que se abre o coração e não é todas as portas que você precisa entrar. Que Deus abençoe e até o próximo Café com Gratidão.